Dia 25 de julho, dia de São Cristóvão. Mas quem foi São Cristóvão? Cristóvão tinha o nome de Réprobos. Ele era natural de Anatólia, na Lícia. Réprobos tinha um desejo muito grande de servir um rei que ele considerasse o invencível. E ele obtém uma informação de que esse rei existia e vai até onde encontra-se esse rei. Chegando lá, ele se coloca a serviço desse rei considerado por ele o invencível sobre toda a terra. No dia, esse rei promove uma festa com música e dança, e no meio dessa festa, algumas canções faziam alusão ao diabo. Cada vez que o rei escutava pronunciar-se o nome do diabo, ele fazia o sinal da cruz com medo, de modo que Réprobos acha aquilo estranho e vai indagar do rei por que ele faz o sinal da cruz cada vez que escuta o nome do diabo. E o rei então diz a Réprobos que ele tem medo do diabo. Isso, claro, traz uma decepção muito grande, mas como? Se você é o invencível, ter medo do diabo. E a partir dali ele abandona esse rei e continua a sua busca, o seu anseio por esse que ele considera o invencível, o rei mais poderoso sobre toda a terra. Réprobos, na sua caminhada, se depara com uma tropa aí de soldados, de cavaleiros, de modo então que ali eles perguntam para ele o que ele está procurando. E ele então vai dizer: eu procuro o rei que seja mais invencível, e me falaram que ele é o diabo. E ali no meio daquela tropa havia um destes que era considerado o mais terrível, o mais malvado. E então ele vai dizer: sou eu o diabo. De modo então que Réprobos, a partir desse instante, passa a seguir essa tropa e passa a compreender esse cavaleiro como o verdadeiro diabo. Só que essa tropa, seguindo mais adiante, vai se deparar com uma cruz. E quando esse cavaleiro, que se apresenta como diabo, vê aquela cruz, ele dá ordem para que toda a tropa desvie e siga por outro caminho. E Réprobos acha aquilo estranho e pergunta ao diabo: por que nós vamos desviar dessa cruz? E o diabo então vai dizer: é porque eu tenho medo dela, porque nela morreu Jesus, aquele que nos derrotou de uma vez por todas com a sua morte e a sua ressurreição. De modo então que Réprobos compreende que não é mais o diabo aquele que é o invencível, e mais uma vez desiludido, ele abandona a tropa e continua o seu caminho. No meio das suas andanças, ele vai se deparar com um eremita. Esse eremita escuta esse anseio de Réprobos e vai dizer: você deveria procurar um lugar também deserto, e o sugere a construir uma cabana na beirada de um rio e que ele ficasse ali, fazendo suas meditações, procurando na sua vida interior quem na verdade seria esse rei tão invencível que ele não encontrava nunca. E assim Réprobos passa a habitar essa cabana na beirada de um grande rio. Ali ele vai percebendo que ali era um lugar de passagem, onde as pessoas precisavam atravessar de um lado para o outro do rio, e era uma travessia perigosa. A correnteza tantas vezes ameaçava a arrastar e até a matar as pessoas. E ele então compreende ali que a sua estatura é alta e o seu corpo, né, forte como um gigante, que ele poderia então prestar esse serviço. E a partir de então ele começa a fazer esse ato de caridade. Se apresenta de um modo muito gratuito e espontâneo para atravessar as pessoas de uma margem para outra margem desse rio. E assim ele vai,
atravessando mulheres, homens, crianças, todos aqueles que precisavam dos seus préstimos, ele os atravessava de uma margem para a outra, os conduzia de uma margem para a outra do rio. De modo então que um dia, de um modo muito misterioso, ele observa uma criança parada a essa margem do rio, pedindo a ele que o ajudasse a atravessar. E ele, como sempre fazia, coloca essa criança em um dos seus ombros, né? Mas ele acha interessante que essa criança tinha uma bola que ela brincava com essa bola a todo instante. E assim, então ele coloca a criança com essa bola que brincava nas mãos dos seus ombros e ele atravessa. E no meio do caminho ele sente uma dificuldade muito grande de terminar essa travessia, por causa do peso que ele sente vir dessa criança. E, indagado, ele começa a perguntar: mas, criança, que peso é esse que você traz consigo? E aí conta essa história que a criança vai responder: esse peso é o peso do mundo, porque eu sim sou o rei invencível. Eu sim sou o Senhor do mundo, porque fui capaz de dar a minha vida por esse mundo. E assim então Cristóvão, né, antes réprobos, agora Cristóvão, porque ele encontrou aquilo que tanto procurava. Encontrou o Rei invencível, encontrou o Senhor dos Senhores, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A sua imagem até hoje é representada em muitos lugares, quadros e tantas outras representações da iconografia vão apresentá-lo como esse gigante, um homem, né, barbudo e que carrega nos ombros uma criança. E essa criança traz nas suas mãos uma bola, representando aí o globo, representando aí o mundo, representando que ele é o Senhor do mundo. Por conta de atravessar ou de conduzir pessoas de uma margem a outra desse rio, Cristóvão foi logo recebendo esse carinho do povo de ser chamado também protetor, não somente dos motoristas, mas é protetor de todos aqueles que precisam usar as vias, que precisam de algum modo se deslocar de um lugar para o outro. Portanto, todos os peregrinos, os viajantes, também aqueles que são os motociclistas, os motoristas, todos vão enxergar em São Cristóvão o seu protetor. A palavra Cristóvão vem de Cristóforos, que significa aquele que carrega Cristo. Que São Cristóvão interceda por nós em todas as nossas andanças, em todas as nossas viagens, que nós possamos sempre recorrer a São Cristóvão e que o seu exemplo possa nos recordar que o único, invencível, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele a quem ele servia como um ato de caridade, transportando para um lado e para o outro a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Um grande abraço para todos e São Cristóvão, rogai por nós.